O Mar Cáspio é uma imensidão de água. É o maior mar interior do mundo, aninhado entre a Europa e a Ásia. Essa bacia antiga guarda muitos segredos em suas profundezas. Marinheiros e pescadores contam há tempos histórias sobre seus humores. Falam de tempestades repentinas e correntes estranhas. Mas talvez as histórias mais cabulosas sejam sobre ilhas. Não são ilhas comuns, daquelas fixas e mapeadas. São ilhas fantasmas, que surgem de repente das ondas. E aí, tão misteriosamente quanto apareceram, somem sem deixar vestígios, levantando só um monte de perguntas. Esse fenômeno tem deixado os observadores de cabelo em pé por séculos. Essas porções de terra esquivas realmente fazem jus ao nome Ilhas Fantasmas. Imagina só, um dia calmo no mar. De repente, a água começa a se agitar e borbulhar. Pode ser que um gás comece a escapar da superfície, fazendo um barulhinho. Aí, devagarinho, um novo pedaço de terra surge. Pode ser pequeno, só um montinho de lama e pedra. Ou pode ser maior, um novo território temporário na imensidão do Cáspio. Essas ilhas geralmente duram pouco. Algumas duram dias. Outras podem aguentar por semanas ou até meses. Mas, invariavelmente, o mar as toma de volta. As ondas as levam embora, ou elas afundam de novo sob a superfície. O aparecimento dessas ilhas costuma ser bem dramático. Às vezes, dá para ver chamas saindo junto com a lama e o gás. Isso aumenta o mistério e o perigo delas. Os primeiros relatos dos marinheiros muitas vezes eram recebidos com desconfiança. Como assim uma ilha simplesmente aparece e depois desaparece? Parecia história de pescador, sabe? Uma lenda nascida de longas viagens e noites solitárias. Mesmo assim, os relatos continuaram. Com o tempo, a observação científica começou a confirmar esses acontecimentos estranhos. As ilhas fantasmas do Mar Cáspio eram reais. Eram uma característica genuína, ainda que passageira, desse ambiente marinho único, e que pedia uma explicação. A própria natureza dessas ilhas desafia nosso entendimento sobre terra e mar. A gente pensa em ilhas como coisas permanentes, né? Lugares estáveis, registrados nos mapas por gerações. As ilhas fantasmas do Cáspio desafiam essa expectativa. São interrupções temporárias na paisagem marinha. Elas representam um processo geológico dinâmico e, às vezes, bem instável. Esse processo está constantemente remodelando o fundo do mar, escondido da nossa vista. Entender essas ilhas significa mergulhar nas forças poderosas que atuam sob as águas desse grande mar interior. É uma viagem para um mundo de lama, gás e uma pressão gigantesca. O segredo por trás dessas ilhas fantasmas está bem no fundo, sob o leito do Mar Cáspio. Os culpados são estruturas geológicas conhecidas como vulcões de lama. Não são como aqueles vulcões cheios de fogo que cospem lava que a gente costuma imaginar. Vulcões de lama são diferentes. Eles expelem lama, água e gases, em vez de rocha derretida. A região do Cáspio, especialmente o Azerbaijão, que faz fronteira com o mar, é famosa por eles. Na verdade, essa área abriga quase metade dos vulcões de lama conhecidos no mundo. Eles são uma característica muito comum nessa parte do planeta. Isso faz do Cáspio uma área de intensa atividade vulcânica desse tipo. Então, como é que esses vulcões de lama fazem essa mágica toda esquisita? Tudo começa com camadas de argila mole e xisto, bem lá no fundo da terra. Essas camadas geralmente estão cheias de água e material orgânico. Ao longo de milhões de anos, essa matéria orgânica se decompõe. Essa decomposição produz grandes quantidades de gases, principalmente metano. A pressão das camadas de rocha que ficam por cima vai aumentando. Essa pressão, junto com a força que empurra o gás e a água presa para cima, procura uma rota de fuga. Procura por fraquezas nas camadas de rocha de cima.
Esse acúmulo de pressão é o segredo. Quando essa pressão fica forte demais, ela empurra a mistura para cima. A mistura de gás, água e sedimentos finos sobe através de falhas ou fraturas na crosta terrestre. Conforme vai subindo, pode arrastar mais fragmentos de rocha e argilas. A subida pode ser lenta e constante, formando um monte em forma de cone na terra ou no fundo do mar. Ou pode ser repentina e explosiva, especialmente se uma grande bolha de gás for liberada. É isso que acontece quando uma nova ilha nasce no Cáspio. A erupção empurra material suficiente para cima da superfície da água para criar um pedaço de terra temporário. O material que sai na erupção é uma pasta fria ou morna. É composta de argila fina, silt, água e vários gases como metano, dióxido de carbono e nitrogênio. Às vezes, óleo ou betume também podem estar misturados. A consistência da lama pode variar. Pode ser grossa e viscosa, tipo um melado, ou fina e aguada. O tamanho e a forma da ilha que surge dependem do volume de material da erupção. Também depende da força da erupção. São formações geológicas realmente fascinantes, nascidas das profundezas. São uma janela direta para processos que acontecem bem debaixo dos nossos pés. A história está cheia de relatos dessas ilhas passageiras do Cáspio. Marinheiros antigos e comunidades locais testemunharam o nascimento e o sumiço delas. Um dos primeiros casos bem documentados é do século XIX. Esses eventos eram muitas vezes apavorantes para quem estava no mar. Imagina só, navegar em águas conhecidas e, de repente, ver o mar ferver e uma nova ilha surgir. Eventos assim alimentaram lendas locais e superstições por um tempão. A natureza passageira dessas ilhas as tornava ainda mais misteriosas. Estavam lá num dia, sumiam no outro, que nem uma miragem. Mais recentemente, a tecnologia de satélite permitiu um monitoramento melhor. Os cientistas agora conseguem acompanhar esses eventos com mais precisão. Por exemplo, em 2001, uma ilha chamada Banco Makarov apareceu depois de uma erupção significativa de um vulcão de lama. Foi uma formação considerável por um tempo. Durou várias semanas antes de ser vencida pela erosão das ondas e pelo afundamento. Esse evento forneceu dados valiosos. Ajudou os cientistas a entender o ciclo de vida dessas formações temporárias. Cada aparição adiciona uma peça ao quebra-cabeça da geologia do Cáspio, mostra o quão ativa a região realmente é. Um evento marcante aconteceu bem recentemente, em 2023. Relatos e imagens de satélite confirmaram o surgimento de uma nova ilha, embora pequena, no Mar Cáspio. Essa ilha ficava perto da costa do Azerbaijão. Estava diretamente ligada à erupção de um vulcão de lama submarino. Eventos assim não são isolados. Fazem parte de um processo geológico contínuo. A frequência com que essas ilhas se formam destaca a natureza dinâmica do fundo do Mar Cáspio. Isso nos lembra que a superfície da Terra está sempre mudando, às vezes de forma bem rápida e dramática. Isso não é história antiga, acontece agora. O desaparecimento dessas ilhas é tão previsível quanto o aparecimento delas. A lama da erupção geralmente é mole e não muito firme. Falta a ela a estrutura de rocha dura das ilhas permanentes. Por isso, é facilmente desgastada pelas ondas e correntes. O peso do material da erupção também pode fazer a nova ilha afundar devagarinho de volta. As mesmas forças que as constroem também garantem sua destruição. Esse ciclo de criação e destruição as torna objetos de estudo fascinantes. São laboratórios naturais para observar processos geológicos em ação em períodos de tempo bem curtos. Apesar de fascinantes, essas erupções de vulcões de lama e as ilhas que criam não são livres de perigos. A liberação repentina de grandes volumes de gás, principalmente metano, representa um risco significativo. O metano é altamente inflamável. Se pegar fogo,
talvez por eletricidade estática gerada durante a erupção, pode causar explosões e incêndios gigantescos. Existem casos documentados de vulcões de lama entrando em erupção com chamas enormes, que chegam lá no alto. Isso é especialmente perigoso para rotas de navios e para a infraestrutura de petróleo e gás em alto mar, que são comuns no Mar Cáspio, uma área rica em recursos. Uma erupção inesperada poderia ser catastrófica. O impacto ambiental também precisa ser considerado. A lama da erupção pode sufocar os ecossistemas que vivem no fundo do mar. Isso pode matar os organismos que vivem ali. A liberação de gases como o metano contribui para a emissão de gases do efeito estufa. Embora erupções individuais possam parecer pequenas em escala global, o grande número de vulcões de lama significa que a contribuição total deles não é insignificante. Além disso, a água ao redor de um vulcão de lama em erupção pode ficar sem oxigênio. Também pode ser contaminada com hidrocarbonetos ou outras substâncias trazidas das profundezas, afetando a vida marinha local. Para os humanos, o perigo imediato é para qualquer um que seja pego muito perto de uma erupção. Uma embarcação poderia ser virada pela água agitada, poderia ser danificada por rochas arremessadas ou ficar presa numa nuvem de gás. A instabilidade da terra recém-formada também significa que não é seguro se aventurar por ela. Essas ilhas não são terra firme. São montes de lama mole que não param de se mexer. Há também o risco de afundamento. Uma ilha poderia desabar de volta para o mar tão rápido quanto se formou. Portanto, todo cuidado é pouco quando essas formações aparecem. Gap 2Es. Além do Cáspio, vulcões de lama são encontrados em outras partes do mundo. Eles ocorrem em áreas com condições geológicas específicas, como Trinidade e Tobago, Itália, Romênia, Paquistão e Indonésia. Suspeita-se que existam até em outros planetas, como Marte. Isso sugere que os processos que os formam não são exclusivos da Terra. Estudar os vulcões de lama terrestres nos dá pistas sobre a atividade geológica em outros lugares do nosso sistema solar. Essas erupções estranhas e lamacentas nos conectam a uma ciência planetária mais ampla. São um lembrete da energia inquieta da Terra e de suas muitas manifestações surpreendentes.